Bom, transistor não polarizado. O que é um transistor não polarizado? Não polarizado, a gente está levando em consideração de que ele não foi ligado em lugar nenhum. É um transistor em cima da mesa. Comprei, botei ele em cima da mesa e não fiz ligação nenhuma, não liguei em nada. Tá lá, não está polarizado, tá? Tá ali em cima da mesa, eu estou só olhando para ele. Quando a gente olha para esse transistor que ele não está polarizado, tá? A gente já sabe que ele tem duas camadas de depressão. Opa, camada de depressão. Vamos voltar aqui, ó. Olha aqui as camadas de depressão aqui, ó. Olha o slidezinho aí. Eu tenho uma camada de depressão na esquerda, tá? Que é essa aqui, ó. No cristal P para o cristal N. E eu vou ter uma segunda camada de depressão aqui do N para o P, tá? Então essa camada de depressão aqui, ó, do P para o N, como esse lado aqui é o emissor e esse lado é a base, nós vamos chamar isso aqui de junção base-emissor. Por quê? Ela trabalhando na base com o emissor, tá? Então essa junção aqui é base-emissor, tá? Então automaticamente se eu tenho uma junção, eu sei que vou ter uma barreira de potencial, né? Igualzinho no diodo. E do lado de cá, eu tenho uma junção base-coletor, base e coletor aqui do lado direito. Então automaticamente se eu tenho uma junção, igualzinho no diodo, eu sei que eu vou ter também ali uma camada de depressão. Então eu vou ter uma junção base-emissor e uma junção base-coletor. Lembrando, a base é o terminal que faz a conexão entre os dois. O emissor aqui, pessoal, no caso aqui, a base e o coletor do lado direito, aqui nesse meu cristal NPN, nesse meu transistor NPN, pode perceber que os nomes são os mesmos. Celso, mas aqui é P, aqui é N, não importa. Aqui é P, mas é o emissor. Aqui é N, mas também é o emissor. Então, se esse cara aqui da esquerda é o emissor e o centro é a base, não importa se ele é N ou se ele é P, eu vou ter uma junção base-emissor. Do lado de cá, eu tenho o coletor e a base, que também estão uma junção. Então, não importa se ele é P ou se ele é N, eu vou ter uma junção base-coletor. Tudo bem? Isso aqui a gente tem que deixar claro aí. Então, seguindo esse raciocínio, pessoal, a gente vai o seguinte. A difusão entre os átomos livres através da junção ele vai produzir duas camadas de depressão. PN para um lado e NP para o outro, tá? Ou NP para um lado e P e N para o outro. Não importa, tá? Então, vão ser duas camadas de depressão. Sendo que a gente já estudou em diodo de que cada camada de depressão ela tem uma barreira de potencial de 0,7 volts. Ou seja, lá no diodo, a gente sabe que o diodo, para funcionar, ele faz o quê? Ele retira do circuito 0,7 volts, que é uma espécie de pedágio que ele cobra para funcionar. Essa é a tensão necessária para fazer o diodo entrar em funcionamento, tá? Esse 0,7 volts aí, beleza? Isso para transistor de silício. Então é o seguinte, como o transistor ele não tem necessariamente a mesma dopagem do diodo, ou seja, ele é dopado, mas não é dopado da mesma forma que um diodo, a gente acabou de estudar isso agora, que eles têm dopagens diferentes, alta dopagem, média tomada, tamanho grande, tamanho médio, tamanho pequeno, tem aquela mistura que a gente acabou de ver, tá? Ele não vai se comportar exatamente como o diodo. Ele vai ter funcionamentos que lembram o diodo, tá? Que podem ser comparados, atenção, podem ser comparados para fins de estudo, tá? E estudo e compreensão. Então, se você entendeu como é que funciona o diodo, você não tem mais dúvidas do funcionamento do diodo, a gente vai pegar esse entendimento do diodo e a gente vai fazer uma adaptação desse entendimento para entender o transistor. Por isso que é impossível a gente entender transistor sem ter entendido o diodo antes. Por isso que eles trabalham nessa ordem. É muito difícil eu chegar para você e te explicar o que é um transistor, falar de camada P, cristal N, cristal P, camada de depressão, queda de barreira, barreira de 0,7, camada de depressão. Cara, se você não viu isso em diodo, o cara vai chegar aqui, o cara vai ficar voando sem ter a mínima noção do que a gente está falando. Dúvidas vão aparecer, lógico, isso é normal, tá? A gente está aprendendo. Se vocês já soubessem, vocês não estariam aqui, né, numa plena segunda-feira de chuva, um frio desse, escutando aqui eu falar. Estariam fazendo outras atividades. Então, o que acontece, pessoal? Dúvidas sempre vão surgir. O que a gente tem que entender é que o transistor ele é um material, ele é um componente que ele, para fins didáticos, para fins de entendimento, a gente compara o diodo em alguns pontos, né, para poder adaptar o raciocínio aí. Tá legal? Então, pessoal, diz o seguinte, com diferentes níveis de dopagem, né, cada cristal
as camadas de depressão têm larguras diferentes, né? Lembrando, se eu tenho duas receitas diferentes para fazer o mesmo alimento, automaticamente eu terei duas respostas diferentes, né? Se você faz um feijão de um jeito e a pessoa faz o feijão de outro jeito, o feijão do jeito A vai ter uma resposta, o feijão do jeito B vai ter outra resposta, tá? Mesma coisa, são os componentes eletrônicos. Então é o seguinte, existe uma coisa chamada penetração. O que é a penetração? Penetração é quando ele invade, né, a área do cara do lado. Então a gente sabe que a base está ali, para a direita ela tem coletor, para a esquerda ela tem emissor, ou vice-versa, ela pode ter o emissor para a esquerda e o coletor para a direita. Nesse caso, o que a gente considera? Se a gente tem aí emissor para um lado e coletor para o outro, essas camadas de depressão, pela base ser a mais proporcional de todas ali, ela é pequena e além de ter pouca dopagem, aqueles vizinhos do lado eles acabam invadindo mais ainda a área da base. Olha só como é que a base sofre nessa história. Ela já é fina, pouco dopada e os vizinhos do lado ainda invadem um pouco o espaço que ela tem, tá? Isso tudo é proposital. Por quê? Porque a base, a gente pode falar assim, a base, então para que serve a base? Ela é fina, pouco dopada, tem um espaço pequenininho e os caras do lado ainda invadem o espaço dela, o pouco que ela tem. Sim. Só que a base, ela é o terminal principal do transistor, tá? Aí é que vem a grande lance da história. Por quê? Porque a base é justamente o terminal que faz a ligação entre o coletor e o emissor. Então a base ela funciona fazendo uma espécie de regulagem, ela que controla quem vai chegar no emissor, né? Quem vai sair do emissor e chegar no coletor. Por quê? Porque tem que passar dentro do meu terreno aqui. Então, por mais que ela seja pequena e fina e pouco dopada, pequena e tudo mais, e se a base definir que não vai passar ninguém, não vai passar ninguém, mano. Então é ela que define. E outra coisa que a gente pode prestar atenção, a base é justamente o terminal que tem um cristal diferente. Olha só, NPN ou PNP. Então é o seguinte, se eu tenho um PNP, esse N aí, que é o cristal que tem um nome diferente, ele é a base. Se eu tenho, por exemplo, um PNP, esse cara aí, um NPN, esse Pzinho aí que está entre os dois N's, esse P aí é a base. Então olha só o tamanho da importância que ela tem dentro do circuito. Ela é a única diferente que tem ali. Se você prestar atenção, a base é diferente porque é menor em tamanho, ela é diferente porque tem a menor dopagem, ela é diferente porque é a única que tem o seu espaço invadido pelos vizinhos do lado, e ela se torna ainda mais diferente porque ela é justamente um cristal de nome contrário aos outros dois, tá? Então a base você percebe que ela é tudo diferente ali dentro do circuito, tá? E por isso ela acaba tendo uma importância absurdamente grande dentro do funcionamento de um transistor, tá legal? Vamos aqui ver, Para fins de comparação, tá? Como eu falei para vocês, para fins didáticos, a gente pode comparar o transistor, tá? Como se fossem dois diodos ligados, tá? Pessoal, percebam esse desenho, essa figura que está na tela de vocês aí, Estou passando o mouse aqui, Olha aqui, Aqui eu tenho a representação de um diodo e aqui eu tenho a representação de um outro diodo. Pessoal, que tipo de ligação que esses diodos estão? Raciocina comigo aí, pessoal. Esses diodos eles estão ligados em paralelo? Sim ou não? Então, vamos olhar ali, Vê se eles não estão ligados em continuidade um com o outro ali, Tem um começo de um, final. Estão ligados em? Série. Perfeito, isso aí. Estão ligados em série. Só que o seguinte, diodo tem polaridade, ou seja, aqui é o anodo, aqui é o catodo. Aqui é o catodo e aqui é o anodo, tá? Então, automaticamente, se eles estão ligados no conceito de série, mas com polaridade invertida, a gente vai chamar isso aqui de uma ligação antissérie, tá? Por que antissérie? É uma ligação série, comum, um depois do outro. Porém, se eu fosse falar de terminal, eu diria que é o seguinte,
que aqui é o cátodo, anodo, anodo de novo e cátodo. Ou seja, se eu fosse falar de P e N, seria ó, N, P, P de novo e um N, tá? Ou se eu fosse falar de cargas, eu seria negativo, positivo, positivo de novo, depois negativo, tá? Então, olha só, pessoal. Se a gente usar isso aí nos cristais, cristal N, cristal P, e a gente fizer uma ligação entre esses dois terminais centrais aí, ó, fizer a junção desses dois P's aí, ó, vê se a gente não vai virar isso daqui, ó, NPN, ó, tá? É isso que a gente está vendo aqui do lado. Então eu posso comparar aqui um NPN como se fossem dois diodos ligados um de costa para o outro, tá? Então formaria um N aqui em cima, P, P de novo e o N. Então se eu conseguisse juntar esses dois P's aqui do diodo, eu teria um NPN, tá? O mesmo a gente raciocina, a gente usa embaixo. Só que agora eles estão ligados em antissérie também, né? Mas só que agora invertido. Agora eu tenho PN, NP. Então se eu conseguisse juntar esses dois N's num único N, tá? Eu teria aí uma comparação de um PNP. Tá legal? Pessoal, uma observação. O fato de eu fazer a junção de dois diodos, eu não consigo transformar dois diodos em um transistor, tá? Em hipótese alguma nesse planeta, dois diodos vão substituir um transistor, tá? Nunca. Por quê, pessoal? Pô, Celso, mas não é PIN, NP, é tudo igual? Não, não é igual. Porque embora a gente use o cristal P, embora a gente use o cristal N, aquilo que eu falei para vocês, tá? Eles têm dopagens diferentes, tá legal? Então, como eu falei para vocês lá no início, a gente perdeu um tempão ali comentando, explicando, perdemos não, usamos, né, um tempão ali falando sobre isso, né? Esse tempo que a gente usou para explicar aquilo ali foi justamente para poder interpretar de que se eu tenho cristais emissor, base e coletor, se eu tenho um que se chama emissor, um que se chama base, um que se chama coletor e nenhum deles tem característica parecida, então significa que a dopagem não é igual, né? A gente viu lá, um tem dopagem alta, dopagem média, dopagem baixa, e o diodo não. O diodo ele só tem dopagem alta e baixa, ou média e baixa, enfim, vai depender do tipo do diodo. Então não funciona, tá? Não dá certo, beleza? Bom, quando a gente diz que o transistor é uma evolução do diodo, a gente tem que ter um cuidado com esse termo evoluir, tá? Porque às vezes quando a gente fala de evolução, tem pessoas que pensam o seguinte, o transistor é uma evolução do diodo, legal, então eu posso usar o transistor e substituir o diodo? Ou então perguntas do tipo, pô, se o transistor é uma evolução do diodo, por que ainda existe diodo se a gente já tem muitos transistores por aí? Pessoal, quando a gente fala em evolução, não significa substituição, significa que o transistor ele nasceu da ideia do diodo e ele acabou se tornando uma família independente, tá legal? Então é aquela história, você se casou, você saiu de casa, você está construindo a sua família, tá? Então assim como você saiu da família do seu pai, no futuro os seus filhos vão sair da sua família que você construiu, tá legal? Então na verdade, o transistor é a mesma ideia, ele saiu de uma ideia de diodo, mas ele criou sua própria família e essa família de transistores ela foi crescendo aí devido à evolução do próprio transistor, tá? Então o transistor ganhou vida própria, ele continua evoluindo e ele é utilizado em características totalmente diferentes do diodo, tá? Aplicações totalmente diferentes. Eu não consigo colocar um no lugar do outro. Eu não faço um transistor funcionar como diodo, nem faço um diodo funcionar como transistor. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Já que entendemos essa parte de NPN e PNP, vamos à simbologia. Olha aqui, ó. Eu tenho a simbologia de cima e uma simbologia embaixo. Vamos perceber aí. Qual é a diferença da simbologia de cima para a simbologia de baixo? Se a gente olhar friamente aí, pessoal, a gente tem aí, basicamente, a posição da seta diferente, tá? Então essa posição da seta aí, ela está diferente aí, simplesmente para demonstrar que um é do tipo NPN e o outro é do tipo PNP, tá legal? Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai ter aí? No caso do cristal NPN, que é esse daí, que é o de cima, nós vamos ter uma seta para fora e no caso do PNP nós vamos ter uma seta para dentro, tá?
Como é que a gente identifica? Todo o transistor, toda a simbologia de transistor com a seta virada para fora é um NPN. Todo transistor com a seta virada para dentro é um PNP. Pô, Celso, eu vou ter que decorar isso? Não. A gente não tem que decorar a simbologia, a gente tem que entender a simbologia de componentes eletrônicos, pessoal. Nas nossas primeiras aulas lá em eletricidade, né, lá no século passado, nós falávamos o seguinte, em sala de aula. Por que que o nome da matéria é eletricidade? Por que que o nome da matéria é eletrônica? Aí vocês respondiam para mim, porque ela fala sobre elétrons, lembram? Então, pessoal, eletricidade tem esse nome porque ela fala de elétrons. Eletrônica tem esse nome porque ela fala de elétrons. Bom, se a gente está falando de elétrons, elétrons é a carga positiva ou negativa? Elétrons são as cargas negativas. Então, pessoal, na grande maioria dos componentes eletrônicos, 99,999% dos componentes eletrônicos, eles virão marcando o lado negativo, que é o lado dos elétrons. Eletrônico, eletrônico, elétron. Elétron é negativo, tá? Então a gente pode perceber aqui que no caso do de cima, ó, a seta está apontada para fora. Então ela está apontada para fora, mostrando que o negativo está aqui, ó. Uma seta apontando, o negativo é lá. Tá legal? Então por isso que a seta está aqui embaixo. Essa seta aqui, esse terminal, é esse terminal aqui, ó. Esse terminal central é esse terminal central aqui. E esse terminal de cima é esse terminal de cima aqui, ó. Então, quando eu vejo a seta virada para fora, para a rua, significa que o terminal que está saindo daqui, ó, por esse terminal aqui, ó, é um N. Então, automaticamente... Oi. No meio da aula, mais ou menos, o Luiz falou que a diferença entre o NP e o PNP, NPN e o PNP, tinha questão de sentido da corrente elétrica. Sim. Essa seta tem a ver com isso ou não? Sim, total. Essa seta, total, com certeza. Essa seta aí, ela está apontando o cristal N, que é justamente então onde estão o quê? Os elétrons. Tá? Exatamente. Então, na verdade, você pode perceber que o NPN e o PNP, eles têm setas em sentidos opostos. Elas estão no mesmo lugar, só que elas estão apontadas para lugares, para pontas diferentes, né? Uma está apontando saindo e outra está apontando como se estivesse entrando, certo? Exatamente isso. Sim. É o sentido da corrente, é isso aí. Tá? Assim como se você olhar o diodo aqui, ó, olha o diodo sozinho. O diodo, a seta está apontando para o N, ó. A gente sabe que o diodo ele só conduz nesse sentido, ó, do mais para o menos. Ó. Então, isso aqui é o sentido de condução do diodo. Essa seta do diodo é a mesma seta daqui, ó. Tá? Lembrando que o diodo é o quê? Não é um para dentro e um para fora, aqui, ó. Não é comparando dois diodos um de costa para o outro. Aqui, ó. Isso aqui é o diodo. Tá? Então, eu sei que daqui para cá tem um diodo. Tá legal? E daqui para cá tem outro. Tranquilo? Então, vamos lá. A seta, ela... beleza? Qualquer coisa me chama. A seta, ela tem o quê? Então, a seta vai estar sempre apontando para o cristal do tipo N. Então, se esse aqui é um NPN, a seta está apontando para fora, para o N. Tá? Como esse aqui é um PNP, ó, ele está me dizendo que o N quem é? É o terminal de dentro. É o terminal do meio aqui, ó, de dentro do transistor. Então, a seta está apontando para ele. Ó. Então, está me mostrando que o N é esse cara daqui. Tá? Então, é o seguinte, pessoal. Tem gente que no ensino médio ensina isso aqui de outra forma. Particularmente, eu não acho muito fácil, né? Mas eu vou explicar para vocês, de repente pode ser que alguns aí entendam. Seguinte, pessoal, no ensino médio tem professores que ensinam assim, ó, que quando a seta está para dentro, ela está o quê? Ó? Ela penetra. Então, se ela penetra, então, ó, penetra e penetra. Então, é dois P's. Tá? Então, penetrou. E aqui, ó, a seta não está penetrando, ela está saindo. Então tá aqui, ó, não penetra não. Então ela sai. Tá? Particularmente, pessoal, eu não gosto muito dessa definição, não gosto muito dessa explicação, tá? Mas fica aí para fins de curiosidade.
Quem quiser usar aí como referência, fique à vontade. Eu particularmente prefiro a explicação técnica que diz que a seta aponta para o elétron, ela aponta para o negativo. Pronto. Particular meu, Celso, tá? Eu acho, na minha opinião, de que essa explicação é mais genérica e ela serve para tudo, para a grande maioria dos componentes eletrônicos. Tá? Então, quando você for olhar lá uma marcação no capacitor, você sabe que a marcação no capacitor está mostrando negativo. Você vai ver a marcação no diodo, você sabe que o diodo, que o LED, né, que é um diodo, você vai olhar para a marcação no LED, você vai saber que aquela marcação está mostrando negativo, e assim vai. Tá legal? Então eu prefiro essa explicação aí. Tá? Vamos lá, senhores. Seguindo aqui, nós temos o seguinte. A parte aqui de penetração, como falei para vocês o seguinte, ó. A base, ela vai dessa barra preta aqui até essa barra preta aqui, ó. Então isso aqui pertence à minha base, tá? Como falei para vocês, é o menor de todos. Minto, a base está aqui, ó. Essas duas barras pretas aqui, nessa daqui não. As duas barras pretas aqui do dispositivo. Então, como eu falei para vocês, é a menor de todas. Aqui, ó, dessa barra aqui até aqui, ó, nós temos o coletor. E nessa barra aqui, esse quadrante, nós temos aqui o emissor, tá? Como eu falei para vocês, ó, o emissor, a base é o menor de todos e tem menos dopagem. Vamos ver como é que ela tem menos dopagem? Ó, tem 4 sinaizinhos de mais, que é um cristal P, né? Então, é um sinal de mais. Então, ó, P de positivo, né? Então, o cristal P de positivo tem 4 sinaizinhos de mais aqui. Então, ó, 4 é menos do que a quantidade que tem aqui, e aqui é menos a quantidade que está aqui. Então a gente sabe que aqui tem mais de 4, não precisa nem contar, e aqui também tem mais de 4, não precisa contar. Tamanho físico a gente também enxerga, né? Barra preta desse tamanho, esse espaço aqui entre as barras pretas desse tamanho, então a base foi o menorzinho de todos. Então tá aqui, ó. Tá me mostrando que a base é a menor e menos dopada, tá? O emissor, como nós falamos, ele tem um tamanho médio e dopagem alta. Então olha aqui o emissor, ó. Ela vai dessa barra preta aqui, ó, até essa aqui, ó. Então já dá para perceber nitidamente que ele é bem maior do que a base, mas consequentemente ele é menor do que o coletor. Então tá aqui, ó, emissor, tamanho médio, dopagem alta. Como é que eu vejo que é dopagem alta? Olha a quantidade de negativos, sinais de negativos que tem aqui, olha a quantidade de sinais negativos que tem aqui. Então a gente percebe que ele tem muitos sinaizinhos negativos, então automaticamente isso aqui representa a dopagem. Quanto mais sinalzinho negativo tiver, mais dopado ele é. Lembra que nós falamos lá que quando a gente adiciona uma impureza no material, a gente faz sobrar um elétron? Então automaticamente se eu tenho muito elétron aqui, significa que ele foi muito dopado. Tá bom? Do lado de cá, a gente vai ter o coletor, ó, que visualmente, sem necessidade de nenhum tipo de medição, a gente percebe que ele é muito maior do que o emissor e infinitamente maior do que a base, tá? Então, o coletor, como diz, a gente falou aí o seguinte, ó, tamanho grande, ó, o tamanho desse cara aqui é muito maior, mas se a gente comparar a quantidade de cargas, ele é uma quantidade média. Por quê? Porque ele é mais do que a base, mas é menos do que o emissor, tá? Então, dopagem média. Essa parte achurada aqui que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, onde eu estou passando aqui, que é essa barra preta aqui, ó, nessa barra marronzada aqui, escurecida aqui, que não pertencem nem a emissor nem a base, é justamente aquela parte de penetração que eu falei para vocês, que isso aqui está esmagando. Por que esmagando? Pessoal, imagina, é como se eu tivesse uma carga negativa sendo esmagada entre dois peixes, de um lado e do outro, tá? Na prática, aí, a gente não tem energia, aí, a gente não tem polarização. Tá? Lembrando aqui em cima, aqui está escrito aqui em cima, ó, transistor não polarizado, tá? Ou seja, está em cima da mesa, ele não está ligado em lugar nenhum, tá? Ele está sofrendo pressão dos dois lados ali na barra, beleza? Então a gente tem o seguinte, ó, difusão dos elétrons e formação de íons. Lembrando o que é íon, pessoal? Íon é um átomo eletricamente definido, não é isso? Então se eu tiver um átomo neutro, né? A gente tem ali um íon negativo, a gente tem uma carga neutra de eletricidade, né? Agora, se a gente tem aí um elétron, um átomo que ele é formado por cargas positivas, então a gente vai ter agora um íon positivo, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? No caso aqui a difusão dos elétrons, do lado do emissor aqui, ó, a gente percebe que a gente tem alguns sinais de mais. Do lado aqui do coletor a gente tem uma grande maioria de sinais N e uma meia dúzia de sinaizinhos de 3 sinaizinhos mais aqui,
O que a gente sabe perceber aqui, ó, que ele é um cristal do tipo N, olha aqui, ó, tem vários negativos, PN, tá? Então é um NPN. Pô, Celso, mas essas carguinhas positivas aqui, essas carguinhas positivas e negativas que estão aí, é justamente na hora da junção, aquela difusão de elétrons ali, aquela reorganização que acontece quando você faz aquela arrumação ali, e eles ficam aí propositalmente, né? A função deles aqui é fazer aquela mesma história da camada de depressão lá no diodo, tá? Fazer com que ela se estique ou se ela se encolha, tá legal? Então, o raciocínio é o mesmo do diodo aí. Lembrando que eu falei para vocês que era uma evolução, tá? Então tá aí, ó. Ela saiu da ideia do diodo, só que é um diodo bem modificado. Bom, pessoal, então polarização no transistor NPN, tá? Elas podem ser polarizadas diretamente ou reversamente igualzinho o diodo, tá? O diodo pode ser polarizado direto ou reverso. E o transistor também pode ser polarizado direto ou reverso, tá? E ainda digo mais, como o transistor tem 3 terminais, eu tenho polarização para um lado e para o outro. Então eu posso ter uma polarização direta para um lado e inversa para o outro, tá? Ou vice-versa, reversa para um lado e direta para o outro, ou ter reversa para os dois lados, ou ter direta para os dois lados, tá? Quem vai definir isso é a posição da fonte de alimentação, tá ligado? Tá? Se eu vou casar as tensões ali positivo com P, negativo com N, para usar aquele mesmo raciocínio que a gente fez no diodo lá, tá? Então se ele está polarizado direto, fecha a tampa, ele conduz. Se ele está polarizado reverso, ele abre a tampa e trava a tensão ali. E esse caso aí é bem parecido com o diodo aí, o funcionamento, tá? Então olha aqui, ó, aproveitando aquela simbologia que nós vimos lá atrás, ó, olha aqui a simbologia aqui, ó, simbologia de transistor, tá? Guarda na memória essa simbologia de transistor. Estão vendo aí? Agora vê ela aqui, ó, é a mesma simbologia, tá? A única diferença é que a gente não tem aquele círculo em volta aqui, tá? E vocês vão ver que na prática a gente nem vai desenhar. Esse círculo vocês só vão usar essa simbologia aqui, ó, que está aqui, com essa bolinha em volta e tudo mais. Vocês vão usar isso aí muito mais em projetos, tá? Mas para a gente poder desenhar circuitos rápidos a gente nem usa. Por quê? Porque polui, tá? Então é menos uma coisa para a gente poder se preocupar aí, tá? É errado botar, Celso? Não, não é errado, não é obrigatório, é optativo, é opcional você colocar aquilo ali ou não nesse primeiro momento, tá? Lembrando que quando vocês estiverem fazendo um projeto oficial, se forem assinar de verdade algum tipo de coisa aí, for ter que mostrar um transistor, ter que mostrar um diodo lá, a gente tem que usar o que? A simbologia padronizada pela BNT, tá legal? Mas para fins didáticos aqui é só entendimento. Então vamos perceber o seguinte, que esse transistor aqui que a gente identificou, quem é N, quem é P e quem é N, a gente vai identificar ele aqui também, ó, que a gente tem, ó, coletor, base e emissor. Tá legal? Então, pessoal, vamos fazer umas observações aí, tá? Vou falar aqui, aqueles que quiserem anotar ou copiar aí de alguma forma, fiquem à vontade, tá? Então, vou falar devagarzinho aqui. Olhei esse componente eletrônico aqui. Beleza, essa simbologia. Como é que eu identifico se isso aqui é base, coletor e emissor? E como eu identifico também se ele é NPN ou PNP só olhando para o desenho? Tem como? Tem, tá? Só a gente entender o raciocínio e usar aquelas regrinhas que a gente está falando aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que olhar para o transistor, na hora de identificar uma simbologia dessa aqui, é fazer a seguinte pergunta. Ele é NPN ou é um PNP? Primeira coisa que eu quero saber quando eu olhar, tá? Como é que eu identifico se o transistor é NPN ou PNP? Pela posição da minha seta, tá? Se a seta aponta para fora, está apontando para a rua, saindo do transistor, significa que o N também está saindo do transistor, está na mesma direção da seta, tá? Se a seta está para dentro, eu vou acompanhar o sentido da seta. Então, se ela estiver apontada para dentro aqui, ó, está apontando para cá, para o terminal de tal B, ó, ele está me mostrando que aqui, ó, vai ser um terminal N. Tá legal? Foi? Então, isso aí é identificar se é PNP ou NPN. Segundo passo do transistor, pessoal, é identificar o nome de cada terminal. Quem é emissor, quem é base e quem é coletor.
Como é que eu faço isso, pessoal? De novo, volta lá na seta. Viu a seta aí, não é isso? A ponta da seta, pessoal, está dizendo quem é o cristal N. Tá legal? Como a gente já falou no slide anterior. Mas a seta indica que se esse aqui é o cristal N, né, a gente já sabe, e a seta então indica que dos três, quem é o mais dopado? Quem tem mais elétrons? É o emissor. Então, na verdade, a seta ela aponta para fora dizendo que é N e também está apontando para fora dizendo que o emissor está aqui. Tá? Então, o terminal, pessoal, que vai estar com a seta sempre será o emissor. Tá? Não importa se a seta está para dentro ou está para fora. Significa que o emissor é o terminal que tem a simbologia da seta. Não importa se está para dentro ou se está para fora, ela é o emissor. E a ponta da seta me diz se é NPN ou PNP. Tudo bem? Ficou claro isso? Beleza. Então é o seguinte. Seta indica quem é o emissor. E a ponta da seta indica qual é o cristal. Se é N ou P. Tá legal? Então, pessoal, simples. Se eu já sei que o terminal do emissor é o que está com a seta, pô, o terminal do meio quem é? É base. Então aqui vai ser sempre a base, não importa quem é aqui e quem é embaixo. Eu sei que aqui no meio sempre vai ser a base. Tá? Então, viu uma simbologia de transistor? Eu já escrevo base aqui atrás lá direto. Tá? Aqui atrás, aqui, que a gente já sabe que é base. Não importa nem se é NPN ou PNP, eu sei que aqui é base. Espetou aqui a base, beleza. Aí, depois disso tudo, que eu vou olhar para os terminais. Então, o terminal que está com a seta é o terminal N, não é isso? E está me mostrando que onde tem a seta também é o que? O meu emissor. Tá? Então, esse lado aqui é o emissor. Automaticamente, se eu já achei base e já achei o emissor, quem me sobra quem é? Só pode ser o coletor. Tá legal? Então, a base é sempre no meio, emissor sempre onde está a seta e o coletor sempre o terminal que sobrou. Tá bom? Então, a gente já percebe que se eu comparar aqui também, está aqui, ó, NPN. Tá? E se eu puder comparar aqui também, está como se tivesse aqui, ó, NP, PP e N. Tá legal? Pessoal, antes de eu seguir, tudo certo aqui? No caso no caso aí de outros, professor, a informação é que um está virado, está contrário, está disposto para o outro, né? Um está sentido contrário do outro, né? Você aqui? Para informar que é NPN. Sim, isso aqui na verdade é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um de frente para o outro, um de costa para o outro. Quanto um de costa para o outro é NPN, quanto um de frente para o outro é PNP. E o sentido do emissor vai ser sempre a base inferior? Não, se ele tiver desenhado de cabeça para baixo. O desenho de outro? Não, se ele tiver desenhado de cabeça para baixo. Aí fala que assim, pô, é só desvirar a folha. Não, às vezes o transistor está desenhado de cabeça para baixo mesmo no projeto. Pode isso, Celso? Pode. A posição de diodo o transistor tá, não importa. Importa qual é a função que ele está fazendo lá dentro, tá? Principalmente em placa eletrônica ali que você... Fala. A seta aqui me diz que é o emissor, mas no caso do desenho só do diodo, eu não tenho essa informação, certo? Não, porque diodo não tem emissor. Diodo é a lógica toda. Quem tem emissor é transistor. E por que nesse caso aqui das informações dos transistores, o diodo ele está naquela parte de simbologia que você está mostrando para a gente? Aqui agora, nesse slide, tá? Seguinte. Nesse aqui? Não, o slide com fundo caramelo, marrom. Esse? O outro. Esse aqui? Isso. Então, olha aqui, ó. Porque aqui você estava falando de simbologia, certo? Sim. Aí você falou de simbologia nesse primeiro desenho, da esquerda para a direita. Mas aqui continua. Não. Com simbologia. Não, entendi o que você está falando. Isso não tem nada a ver. Não. Aqui, ó, simbologia oficial é essa da esquerda, tá? Esses dois aqui são comparativos só. Tá? Isso aqui não existe simbologia, nem esse aqui não existe não. Tá? Isso aqui é só para comparar.
É só para poder ficar mais fácil de tu entender que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui. Tá legal? Mas isso aqui não são simbologias oficiais não. Isso aqui não se faz não. Isso aqui é só didático. Vamos lá, senhores. Polarizações do transistor. Nós vimos o transistor até agora sem polarização, ou seja, nós não mexemos em nada e estava ligado ali simplesmente em cima da mesa, né? Sem nenhum tipo de tensão aplicada sobre ele. Nesse momento agora a gente vai utilizar o transistor e entender o funcionamento dele quando está energizado, tá? Quando ele foi aplicado algum tipo de tensão em cima dele, quando ele está em funcionamento, tá? Vamos identificar aqui primeiramente, pessoal. Do lado esquerdo aqui nós temos a bateria B1. Ó. B1 é bateria, é uma alimentação. É uma fonte de alimentação igualzinho nós vimos lá em eletricidade. Tá? Do lado direito nós temos a bateria B2. Tá? Que mesmo esquema de B1. Só que aqui ela está polarizando ligando quem? Está ligando no coletor. Essa bateria B1 está ligada aonde? No emissor. E ambas as baterias, ó, os negativos das duas está interligado, ó. As duas estão com negativo positivo para baixo, negativo para cima e positivo para baixo. E essas duas cargas positivas que estão vindo aqui embaixo, ó, positivo da bateria da direita, junto com o positivo da bateria da esquerda, as duas estão ligadas juntas e estão entregando para quem? Para o cristal P de positivo. Não é isso? Então a gente percebe o seguinte. Se eu fosse comparar isso aqui com aquela regra do diodo que a gente já viu, toda vez que nós temos cristal N ligado no negativo e cristal P ligado no positivo, ó, N de negativo, P de positivo, quando a gente tem essa casadinha aí, significa que é uma polarização direta. E toda vez que a gente tiver algo diferente disso, né? Por exemplo, cristal N ligado no positivo e cristal P ligado no negativo, a gente vai ter uma polarização reversa, tá? Então, pessoal, no caso da polarização direta e reversa, é justamente o que o transistor faz, é justamente como o transistor trabalha, e é justamente isso que faz o transistor funcionar muito bem, tá? Vamos lá, pessoal. Esse circuitinho que a gente está vendo aqui na tela, está no nosso computador aqui, ó, eu tenho emissor na esquerda, coletor na direita e a base no centro, bem tradicional como a gente já viu até agora, tá? Sabemos também que no caso do transistor, né, a gente pode fazer uma comparação para fins didáticos como se fossem dois diodos, né, isso? Ligados em antissérie, como eu mostrei para vocês, nesse anterior aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó, dois diodos, um para baixo e um para cima. Então, se isso aqui fosse um transistor, isso aqui, ó, o meio aqui seria quem? Minha base. Um para cima ia ser o meu emissor e o outro para baixo ia ser o coletor. Ou vice-versa, o coletor em cima e o emissor embaixo, não importa, tá? Então, se eu fizesse comparação, é como se fosse isso. Beleza? Então, voltando lá no nosso slide, o que a gente tem? Que aqui, ó, o N, que é o negativo do transistor, está ligado aonde? Está ligado no negativo da fonte, ó, esse E aqui de emissor, C de coletor, tá? Então aqui esse N aqui está ligado aonde? No negativo. E o P dele também está no positivo. E para a direita também está no positivo, tá? Então se eu sei que aqui, ó, entre emissor e base, ó, voltando, ó, entre emissor e base aqui é como se tivesse um transistor, tivesse um diodo ali dentro, não é isso? Que a gente está fazendo uma comparação de dois diodos aqui, ó. Então significa que se eu tenho um diodo daqui para cá, teoricamente isso aqui vai passar o quê? Vai passar corrente elétrica aqui sim, tá? É como se eu estivesse polarizando um diodo direto. Lembrando também uma outra coisa, aqui eu tenho uma resistência, estão vendo aqui, ó? Esse resistor que está aqui, ó, ele funciona para quê? Mesmo esquema que nós vimos lá, né? Lá atrás. O diodo ele precisa de resistor para quê? Para não queimar, não é isso? E no nosso caso aqui também, a gente vai ter uma ideia bem parecida, tá? Então vamos olhar, pessoal. Olhando o raciocínio aqui, ó, e sabendo que eu tenho resistência aqui para não queimar igualzinho no diodo, para não trabalhar com excessiva dissipação de corrente, o que a gente faz aqui, ó? Eu vou botar aqui, ó, um resistor, não é isso? Do emissor.
Celso, por que você botou RE? Porque é resistor do emissor. Olha aqui, ó. Isso aqui é o terminal do emissor. Tá? E aqui, ó, eu também vou ter um outro resistência aqui, ó. Só que nesse caso aqui vai ser o quê? Uma resistência que limita a corrente de quem? Do coletor. Então vamos chamar esse cara aqui, ó, de RC. Por que RC? Resistência do coletor, tá? Resistência do emissor, beleza? E quando com isso a gente vai fazer o quê? O controle de corrente elétrica aí. Então esse RC, ó, esse RC porque está aqui, ó, coletor, tá? Bom, liguei o meu transistor, liguei aqui as fontes de eletricidade, essas fontes de eletricidade passaram pela resistência que está aqui e chegaram no meu coletor de transistor. O transistor já fez a sua parte, né? Já vai estar recebendo essas tensões chegando nele aí. Então automaticamente o que vai acontecer ali? Opa, peraí, do lado errado. Aqui. Então o que vai acontecer aqui? Vai ter fluxo de corrente do lado de cá e vai ter fluxo de corrente do lado de cá. Por quê? Porque aqui está ligado direto com resistência para controlar o fluxo de corrente não passar do limite. Do lado de cá também está ligado direto, também com resistência para controlar o fluxo de corrente elétrica aqui também, não passar dos limites. Enfim, se eu olhar aqui essa polarização da esquerda, eu posso dizer que é uma polarização o quê? Direta. Por que direta, pessoal? Menos com menos, mais com mais. Então, ó, esse lado da esquerda aqui está polarizado direto. E o lado da direita, pessoal, está polarizado direto ou reverso? O lado da direita está polarizado reverso. Por que reverso? Olha aqui, ó, Nzão de negativo e o Pzão de positivo aqui, ó. Então, automaticamente, se eu ligar esse negativo nesse positivo, pode até fazer ligação, não pode? Porém, automaticamente, ele vai estar ligado o quê? De forma reversa. Tá legal? Então, é como se aquele diodo tivesse aberto lá, que a gente já viu lá no circuito anterior, lá em diodos. Então, o que a gente espera aqui nesse caso, pessoal? Se eu fizer esse tipo de ligação, o que a gente espera aqui? Que o transistor ele trabalhe com essa tensão de corrente, né, alta aqui no lado esquerdo, né, uma corrente que o resistor vai limitar. E do lado direito a gente espera o quê? Que não passe nada nisso. Então, basicamente, nesse primeiro momento, é mais ou menos o que vai acontecer mesmo. Vai ter corrente do lado de cá e vai ter uma pequena corrente do lado de cá. Por quê? Porque aqui está fechado, tá? Então vamos analisar aqui, pessoal. Para a gente entender o funcionamento aqui do transistor aqui, ó, polarização, tá? A gente vai ter que sempre identificar quem são as fontes, a polaridade das fontes e a polaridade também dos transistores, tá? Para a gente poder identificar se eles estão ligados direto ou reverso. Então nesse caso aqui eu posso dizer que isso aqui é uma ligação do tipo aqui, ó, direta, reversa, ou só direta, direta. O que vocês acham? Direta, reversa. Reversa, não é isso? Direta aqui, ó, para emissor, reversa para coletor, não é isso? É isso? Olha aqui, ó. Direta, reversa é esse outro aqui, ó. E esse aqui tá direta, reversa. Eu troquei o slide, ó. E esse aqui, ó. Ó. Negativo no menos, ó. Negativo no menos. Essa aqui é direta, direta, ó. E esse slide aqui, ó, que é direta reversa, tá? Cuidado aí que eu troquei o slide. Então, nesse caso aqui eu tenho, ó, emissor ligado no negativo, que é o cristal N, coletor ligado no negativo, cristal N também. Então, nesse caso aqui, ó, vai ter fluxo de corrente aqui no emissor e vai ter fluxo de corrente aqui no coletor. Nesse caso aqui eu tenho direta para um lado, direta para o outro. Beleza? Então a gente vai ter corrente alta nos dois lados aí, ó. Então os elétrons livres, eles entram pelo sistema, entram no emissor, né? Entram aqui pelo emissor, circulam aqui do emissor e voltam para a bateria. Do lado de cá também. Eles saem aqui do coletor, descem pela base e retornam à bateria. Então eles ficam circulando aqui dos dois lados aqui, tá? Então esse é o funcionamento do transistor nesse primeiro momento. Certo?
Nesse caso aqui, pessoal, olha só, a gente já mexeu na bateria. Quando a gente mexe na bateria aqui, o que a gente fez? Ó, o cristal N, que é negativo, está ligado no positivo da bateria. Ó, positivo da bateria no terminal negativo. Aqui agora eu tenho positivo da bateria ligado também no terminal negativo. E mais, o negativo da bateria está ligado no negativo da outra bateria e os dois estão ligados aqui no cristal positivo, tá? Então, automaticamente, essa ligação aí é o que? Reversa-reversa. Por quê? Ó? Ela está reversa do lado de cá, entre emissor e base, tá? Porque está com a polaridade invertida, e está reversa do lado direito também, tá? Entre base e coletor, porque também está com a polaridade invertida. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Que não vai ter nenhum tipo de fluxo de corrente nesse primeiro momento e de que o transistor não vai funcionar, não é isso? Na prática, vai passar aí uma coisinha chamada corrente de fuga, que é uma corrente bem pequenininha, que ela é praticamente desprezível, tá? Mas se a gente pegar um instrumento e fazer leitura, a gente vai ver que existe uma fuguinha de superfície aí, tá? Uma correntezinha aí que ela vai fugir aí, tá? Aqui é uma correntezinha que nesse primeiro momento a gente nem leva em consideração de tão pequena que ela é, tá? Nem altera os cálculos da gente. Bom, feito isso, a gente vai para a última polarização, que é essa daqui, ó, polarização direta e reversa, tá? Nessa polarização direta e reversa aqui, pessoal, nós temos aqui os adventos aqui dos nossos resistor de emissor, resistor de coletor, que nós estávamos falando anteriormente, né? Vou até apagar aqui e escrever por baixo. Então a gente vai ter aqui um resistor de emissor e um resistor de coletor. Então esse aqui, ó, vai ser o meu RE. Peraí, caneta errada. Aqui. Esse aqui vai ser, ó, o meu RE. Resistor. Opa. Esse aqui vai ser o meu resistor de emissor. Então tá aqui, ó. Resistor do emissor, não é isso? Esse cara aqui, ó, vai ser o meu resistor do coletor. Então, resistência do coletor, não é isso? Tranquilo. Vamos analisar mais uma coisinha aqui, pessoal. Usando esse raciocínio, que eu já sei que eu tenho o resistor do emissor aqui e o resistor do coletor aqui, automaticamente no resistor do emissor vai passar aqui para mim o que? Uma coisa chamada corrente, não é isso, senhores? Então aqui para cá eu vou ter quem? Ó? Corrente do emissor. Tá legal? Aqui no resistor do coletor eu também vou ter uma corrente, que vai ser uma corrente do que? Uma corrente do coletor. Tá legal? Então aqui eu vou ter, ó, resistor de emissor, vai ter uma corrente de emissor. No resistor de coletor vai ter uma corrente de coletor. Tranquilo? Tá claro isso aí por enquanto, pessoal? Vamos lá. Se eu já sei que eu vou ter uma resistência do emissor e uma corrente no emissor, automático o emissor, está faltando o que aí, pessoal? Fala comigo. Já tenho resistência, já tenho corrente, falta quem? Tensão. Falta tensão, perfeito. Então tá aqui, ó, meu resistor de emissor. Aqui eu vou ter a corrente do emissor. Aqui eu vou ter, ó, resistor de coletor. Aqui eu vou ter corrente de coletor. Beleza? Segundo a lei de Ohm, se eu tenho corrente, tenho tensão, eu tenho que ter o quê? Também eu vou ter resistência, não é isso? Então, beleza. Resistência é o nosso resistorzinho lá, tá? Então, vamos lá. Se eu já tenho resistência e já tenho o valor da corrente, eu preciso saber agora a minha tensão. Então, olha só. A tensão daqui para cá, ela vai ser chamada de quem?
tensão do resistor. Isso. Tensão do resistor de emissor, VRE. Tá? Tensão do resistor de emissor. E a tensão que vai ter daqui para cá, ela vai ser chamada de quem? VRC. Por que VRC? Tensão do resistor do coletor. Tudo bem até aí? Ok. Beleza. Bom, já sei a tensão, o nome da tensão daqui, já sei o nome do resistor do emissor, já sei o nome da corrente do emissor e já sei o nome da tensão do emissor. Já sei o nome da corrente do coletor, já sei o nome da resistência daqui e já sei a tensão da resistência daqui. Então vamos lá. Resistor de emissor vai ter uma corrente de emissor e uma tensão de emissor, de resistência do emissor. O resistor de coletor ele vai ter uma corrente de coletor e vai ter também uma tensão de resistência do coletor. Beleza? Aqui, pessoal, na minha fonte B1, tá? Ela também vai ter uma alimentação que vai fornecer para esse circuito aqui. Beleza? Bom, feito isso, pessoal, tem uma observaçãozinha que a gente vai colocar agora, que é uma novidade. A gente vai ter aqui agora as tensões entre os terminais. Por que a tensão entre os terminais? Olha só. Quando a gente mede 10 volts, pessoal, numa fonte, por exemplo, eu sei que aqui embaixo vai ter um valor de tensão e aqui em cima vai ter outro valor de tensão. Se eu fizer a comparação entre os dois, eu vou achar a tensão da fonte. Beleza? Então é aquela história que eu estava falando para vocês. Se eu estou partindo do centro para Caxias, depois do centro para Niterói, eu vou ter uma distância de centro até Caxias, que é um pedaço, e uma distância que é do centro a Niterói, que é o outro pedaço, tá? Legal, já sei quantos quilômetros é do centro a Caxias e quantos quilômetros é do centro a Niterói. Agora a pergunta é, quantos quilômetros é de Caxias até Niterói passando pelo centro? É um outro número, não é isso? Então automaticamente o que eu tenho? Quando a gente faz a medição de tensão, o zero geralmente é a terra. Tá? Então, quando eu digo que tem 10 volts para um lado, eu estou me comparando à Terra. Quando eu digo que tem 10 volts para o outro, eu estou me comparando novamente à Terra. Agora, se eu quiser saber a tensão entre esses dois pontos aí, a distância de um ponto A até o extremo do ponto B, a gente não usa mais a tensão com referência à Terra, a gente vai usar a tensão entre os terminais, é aquilo que eu falei para vocês. Do centro para Caxias é uma distância, do centro para Niterói, Maricá é outra distância. Tá? Então, de centro para Caxias é a distância A, do centro para Maricá, lá, sei lá, é a distância B. Agora eu preciso saber o que? A distância entre A e B. Tá legal? Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Nesse pontozinho aqui, ó, agora que vem a tensão aqui, ó, que muita gente se enrola aqui nesse pedaço. Olha aqui, ó. O que é isso aqui, pessoal? O que está escrito aqui? Emissor, não é isso? Concorda comigo? Então, a tensão que eu encontrar aqui, ó, vai ser quem? Ó? A tensão que está aqui nesse ponto aqui, ó, vai ser quem? Ó? A tensão do emissor. Certo? Porque aquele ponto ali é o emissor. Então, ali eu vou encontrar a tensão só do emissor, que é esse ponto aqui. Vou pegar a porcaria da borracha aqui. Então, nesse ponto eu vou achar a tensão somente no emissor. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aqui é a tensão de... Mas quando você fala dessa tensão do emissor, professor, da resistência até a entrada aqui do transistor é tudo emissor, certo? Aqui é tudo tensão só do emissor. Poderia ser o ponto aqui qualquer desse... Vamos lá, aqui é a bateria. Desse espaço aqui. Aqui é a bateria, certo? É a bateria, né? Isso. A bateria, ela passa por um resistor, certo? E depois desse resistor é que chega na onde? No emissor. O emissor é desse pontinho para dentro, aqui é emissor. Tá? Que pontinho? O ponto verde? Não, digo no encaixe aqui, ó. Na entrada aqui é emissor, não é isso? Que nesse caso o ponto vai ser aqui, né? Porque aqui eu tenho um resistor para trás, ó.
tá? Então é o seguinte, ó, a tensão ela sai, passa pela resistência, entra no emissor, não é isso? Depois a gente sabe que ela passa pela base, sai pela base de novo e retorna para cá, não é isso? A gente sabe que isso aqui é um circuito aqui, ó. Ó, tem o circuito da esquerda e o circuito da direita. Circuito da esquerda, a tensão sai da bateria, entra no resistor, entra no emissor, desce pela base e volta para a fonte. Fica aqui rodando. Olha aqui, ó, fluxo de elétrons, a seta aqui, ó. Igualzinho no de ouro. Do lado de cá eu tenho a mesma coisa. Eu tenho um outro circuito aqui, ó. A tensão sai da bateria, vem na base, passa pelo resistor, volta pela bateria, vem na base, passa pelo resistor, volta na bateria. Tem um circuito na direita aqui também, ó. A posição dos elétrons rodando aqui também. Tá? Então tem um circuito aqui e tem um circuito lá de cá. Esse circuito daqui, a tensão vai sair da bateria, passar pelo resistor e depois que ela passa pelo resistor, o que sobra vem para onde? Para o emissor. Por quê? Porque o resistor ele tem uma tensão no resistor. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu botar 10 volts, se esse resistor aqui tirar 5, quem é VR? 5. Por quê? 10 menos 5 sobrou 5. Tá? Se a bateria, por exemplo, é 10 volts e a tensão do resistor aqui for 3. Então, quanto sobra para VR? 7. Por que 7? 10 menos os 3 que estão aqui, quem sobrou é 7. Lembra lá em lei de Ohm? Lei de Ohm dizia o que para a gente? Que a soma de todas as quedas de tensão numa malha é sempre igual a 0. Não é isso? Na verdade, isso é lei de Kirchhoff, né? Ela diz para a gente que a soma de todas as quedas de uma malha é sempre igual a 0. Ou seja, se eu sair com 10 volts, eu vou retornar e esses 10 volts vai ser dividido em todos os componentes do circuito. Tá? Então sempre vai voltar o quê? Zerado. Eu vou somar tudo que eu ganho com tudo que eu perco, tem que dar 0. Tá? Então se ela saiu com 10 volts positivo, é igual você sair do shopping com 10 reais no bolso. Não importa o que você vai fazer, meu amigo. Você vai ter que gastar 10 reais na rua e voltar zerado. Tá? Se você vai botar R$1 em cada um, se você botar 10 reais no lugar só, o problema é seu. Você vai ter que zerar a tua conta, só você só pode entrar zerado aqui. Atenção, a mesma coisa. Se ela liberou aqui 12 volts para o circuito, esses 12 volts vão se dividir entre os componentes. Seja eles quantos for. Tá? Se vai dar para ligar o componente, vai funcionar ou não, já é uma outra conversa. Mas na prática, na verdade, eles vão ter que estar compartilhando esse valor de tensão aí. Tá legal? Então eu vou ter aqui a fonte, que está aqui ó, de 10 volts. Eu vou ter uma queda aqui em VRE e quem me sobra é o VR, que é a tensão do emissor. Essa tensão aqui é o que saiu depois, né, da fonte e passou pelo resistor aqui. Tá legal? Então nesse ponto aqui é a tensão do emissor. Quando eu digo a tensão do emissor, eu estou comparando ela onde? Eu estou comparando ela aqui, ó, do emissor até aqui, tá? Que é o ponto comum das duas baterias. Tá legal? É como se eu pegasse um multímetro, ligasse um terminal aqui e outro terminal aqui embaixo. Tá? Então eu vou fazer uma coisa aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem aqui, para ver se fica mais intuitivo. Vou desenhar uma linha de terra aqui, ó. Beleza? Ficou melhor? Então agora eu já sei que aqui, ó, é o ponto zero do circuito. A pergunta que eu estava fazendo, professor, é porque você marcou o ponto aqui, mas eu lembrei agora que quando você estava mostrando o diodo tem o catodo e o anodo, que são aquelas antenas, os externos. Sim, ponta da seara. Que completa o componente, que seria exatamente esse ponto aqui que você está pegando, completa o componente aqui. É o que fecha o circuito, né? Eu estou pensando errado. É o que fecha o circuito. Perfeito. Exatamente. Mesma ideia, tem um diodo para cá e tem um diodo para cá. Eu estava me perguntando por que você estava marcando aqui e não em outro ponto. Não, Ó, lembrando que tudo que eu estou fazendo, ó, tudo que eu estou fazendo... Mas o transistor ele não é só aquele, ele tem essas antenas, né? Essas pontas. Isso. Porque na verdade tudo que eu estou fazendo, eu estou me baseando nesse slide aqui, ó, considerando que eles são dois diodos. Ó. Um diodo para cima e um diodo para baixo. Então tem que ligar uma fonte e outro com a outra. Tá legal? Sim, pessoal, eu entendi, pode seguir. Então aqui, ó, considerando aqui que eu tenho a fonte, aqui eu tenho a queda de tensão no resistor, quem me sobrou aqui foi a tensão do emissor, beleza?
Usando esse mesmo raciocínio, pessoal, eu venho para cá, ó. Se aqui eu tenho a bateria, aqui eu tenho o meu resistor, então nesse ponto aqui eu vou ter quem? Ó? Eu vou ter a tensão aqui que você chamada de... Se aqui no emissor eu chamei de tensão de emissor, aqui eu vou chamar de quê? Tensão do coletor. Tá? Coletor. Isso. VC, é isso? Nesse ponto aqui, automaticamente eu vou ter quem? Nesse ponto aqui eu vou ter tensão da base. Beleza? Que é a tensão que está aqui na base. Legal. Então, se eu sei que nesse ponto eu tenho a tensão de emissor, nesse ponto aqui ó, eu tenho a tensão de coletor, e nesse ponto aqui eu tenho a tensão da base, agora eu consigo identificar a tensão entre os terminais, que aí é aquela história que eu falei. Ó. Se eu estou dizendo que aqui ó, a base, ó, aquela comparação que a gente fez, ó, se eu estou dizendo para você que a base, da base até o emissor tem um valor, da base para o coletor tem outro valor, a pergunta é, quanto tem do emissor até o coletor? Tá legal? Então é justamente aquela história, como está falando, ó, Centro, Caxias, São Gonçalo. Do centro para Caxias, do centro para São Gonçalo, beleza. Mas quanto é de São Gonçalo para Caxias? Tá? É a mesma coisa. Então, por um lado eu tenho VB, no outro lado eu tenho VE e do outro lado eu tenho VC. Então, com isso, pessoal, eu posso identificar aqui uma tensão daqui para cá. Ó. A tensão daqui para cá, ó, poxa, que amarelo vai ficar meio ruim de ver aqui. Vou botar uma cor melhor. Então, roxo. Então, a tensão daqui para cá ó, vai ser quem? A tensão daqui para cá vai ser ó, VBE. Por que VBE? Raciocina comigo aqui. Ó. Se aqui eu tenho a tensão do emissor e aqui eu tenho a tensão da base, a pergunta é, qual é a tensão entre a base e o emissor? Está aqui. E aqui eu vou ter quem? Daqui até aqui eu vou ter VBC. Tensão entre base... Eita, que eu estou escrevendo com o mouse. Então, nesse ponto aqui eu vou ter quem? A tensão entre base e coletor. Tá? Então, aqui eu vou ter VBC. Escrever com o mouse é muito ruim. VBC. Tá aqui. Tá legal? Nesse caso, o tamanho de cada componente aí agora vai influenciar nessa tensão. Exatamente. Olha só. O que eu quis mostrar para vocês aqui, ó? Que eu tenho uma tensão e a corrente em cada ponto, tá? Aqui também, ó, que eu tenho a corrente de emissor, resistor de emissor, tensão de emissor. Corrente de coletor, resistor de coletor, tensão de coletor. Aqui eu vou ter quem? Ó? Tensão de base e eu vou ter a corrente de base aqui também, que eu esqueci de marcar. Mas também tem a corrente de base aqui. Tá? Então aqui eu também vou ter quem? Ó? Aqui vai ter corrente de emissor. Tá legal? Então tenho tensão e corrente de base. Ih, rapaz, botei corrente de emissor, não, perdão, corrente de base. Então aqui eu vou ter a corrente da base. Oi, pode falar. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Para mim, se eu tiver com um alicate anterior, se eu fosse esperar a tensão da base, a conta de prova eu colocaria onde? Eu não consegui entender da base. Tá, deixa eu... A conta de prova onde? Tá, deixa eu só fazer uma observaçãozinha no que você comentou aí. Com um alicate amperímetro você não vai conseguir medir, tá? Não, com voltímetro. Porque, deixa eu só falar que de repente pode ser a dúvida de mais alguém aí. Não é nem por ser amperímetro, não, que também tem corrente aí. Não é nem por isso. É porque, na verdade, o alicate amperímetro, a escala dele é muito alta. Então ele não consegue ler transistor. Aí eu só consigo fazer a leitura com o multímetro, que o multímetro tem essa escala pequenininha, tá?
Não que esteja errado o que você falou, você vai usar o amperímetro sim, mas não o alicate amperímetro. O alicate amperímetro, as escadas são tudo brutas, 200 amperes, 50 amperes e o transistor é miliampere, microampere, tá? Então você não vai conseguir medir em hipótese alguma. Não. Mas de qualquer forma, eu lembro que eu normalmente uso um amperímetro para medir a tensão. Não, é o amperímetro. Se você falou correto, é o amperímetro, mas não o amperímetro do alicate, o amperímetro do voltímetro. Tá? Perdão, o amperímetro do multímetro. Tá? Mas tá certo o que você falou, não tá errado não. Então é o seguinte. Não, eu tô falando isso porque às vezes tem aluno que até fala isso comigo. Pô, professor, eu peguei um transistor outro dia, fui tentar medir, acho que estava ruim, eu não estava conseguindo medir, eu acho que eu estava medindo errado. Eu falei assim, não, cara, você de repente estava medindo até certo. O instrumento é que não consegue pegar. Precisão muito... Não, é muito bruto para aquilo ali, entendeu? Tem que ser um instrumento mais delicado. Que aí no caso é o multímetro. Mas vamos lá. Respondendo a tua pergunta aí. Se eu fosse fazer a ligação aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, a bateria aqui que está ligada a um ponto e a bateria aqui que está ligada a outro ponto, não é isso? Qual o ponto comum entre as duas baterias? É esse aqui, ó. Então tem o positivo vindo de um lado e o negativo vindo do outro. Eu vou botar uma ponta de prova aqui e a outra ponta de prova no emissor. A ponta preta fica aqui e a ponta vermelha vai no coletor. Ponta preta fica aqui, ponta vermelha vai no emissor. Ponta preta fica aqui e a ponta vermelha viria na base. Só que é o seguinte, entre esse ponto aqui e a base não tem nada. Então se eu fosse medir aqui ia dar zero. Né? Porque não tem queda de tensão aqui, é como se eu estivesse colocando as duas pontas de prova no mesmo fio. Tá? Então aí eu não vou medir nada. Eu vou achar medição sim. Preta aqui com emissor vai dar medida. Preto aqui para o coletor vai dar medida. Preta no emissor, no coletor, tanto faz, de uma para outra também vai dar medida. Por que tanto faz? Porque os dois são N. Tá? Na prática, pelo certo, como os dois são N, mas aí eu vou me levar, como os dois são N, a minha próxima referência é quem? A bateria. Ó. O negativo da bateria está do lado de cá. Então o preto vem aqui e o vermelho vem do lado de cá. Ó, porque o lado do lado de cá está ligado no positivo. Então, beleza? Se eu medir aqui, ó, preto aqui para emissor, eu vou medir quem? Tensão de emissor, VE. Se eu deixar a ponta preta aqui e levar vermelha aqui no coletor, eu vou medir quem? VC. Tensão de coletor. Fechou. Se eu pegar agora a preta, ligar aqui, ó, no emissor e a vermelha no coletor, vou medir quem? VSC, ó, entre emissor e coletor. Se eu botar a preta aqui agora e ligar a outra aqui em cima, vou medir quem? Ó? VBE, porque é entre base e emissor. Se eu deixar a preta aqui e levar a vermelha aqui no coletor, vou medir quem? VBC, porque é entre a base e o coletor. Tá? Então, pessoal, a gente vai ver essas letrinhas aí. Nesse primeiro momento pode assustar um pouco essa sopa de letras aí, mas a gente vai fazendo passo a passo e entende o que é, que aí você não se perde. O que é IE? IE é corrente. I é corrente. E o E vai dizer corrente da onde? Do emissor. Então, viu I é corrente. Viu V é tensão. Viu R é resistência. Isso aí é básico lá da lei de Ohm. Então, viu R, já sei que é uma resistência. Resistência da onde? Do emissor. Viu um R, resistência, beleza. Resistência da onde? Aí a próxima letra diz, coletor. Tá? Viu I? I eu já sei que é corrente. Corrente da onde? Do emissor. Tá? E aqui é a corrente do emissor, do coletor. E aqui corrente da base. E depois, quando a gente vê duas letras seguidas, isso aqui significa que é a tensão entre os dois pontos. Então, VBE, que é a tensão entre base e emissor. E aqui VBC, que é a tensão entre base e coletor. Tudo bem, senhores? Entendido até aí? Dúvidas? Bom, ok.